Saudações, concurseiros brutos, não tão violentos, professor Norberto na área, hashtag paz. Gente, estou aqui não para correr, falar rapidamente, porque seria uma loucura ficar despejando em você um monte de assunto, mas sucintamente para te dar uma dica em cima daquilo que de fato cai em prova, onde há o assunto noções de processo penal, notadamente para o concurso de escrivão e investigador. Estatisticamente, fazendo uma análise, devem cair algo em torno de 3 questões aproximadamente de processo penal. 3 de direito penal, 3 de processo penal, é isso o que os especialistas na área acreditam após analisar o seu edital. Quando o assunto é noções de processo penal, não resta dúvida. O tema básico é o quê? É inquérito policial, é a parte de produção de provas e a parte de prisões. Com certeza, temos aí 3 assuntos batuta para cair no seu concurso. De inquérito policial, artigos 4º a 23. Não tem como você não acertar essa questão. Só que não pode esquecer que o inquérito policial não é tão somente os artigos de lei 4º a 23. Existe a parte doutrinária do inquérito policial. Existe a parte de leis que são conexas ao inquérito policial, que estão interrelacionadas, notadamente o Estatuto do Delegado de Polícia, o Estatuto da OAB e a Lei de Abuso da Autoridade e Miséria Bruta. Então não pode esquecer disso, beleza? Gente, com relação à doutrina do inquérito policial, o que você não pode esquecer? Natureza jurídica do inquérito policial. Lembre-se, é procedimento de polícia judiciária, administrativo, pré-processual, inquisitivo, cuja finalidade é apurar indícios de autoria e prova de materialidade. Lembre-se do valor probatório do inquérito policial, que é relativo, não é absoluto, porque as provas não foram produzidas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Lembre-se das características do inquérito policial, a sua dispensabilidade, a sua indisponibilidade, a sua oficiosidade, a oficialidade, a autoritariedade, é escrito, é sigiloso. A figura da discricionariedade são características do inquérito policial. Lembre-se das formas de instauração do inquérito policial, de ofício, representação, requisição, requerimento. Lembre-se também das formas de cognição na notícia crimes, cognição imediata, quando a própria autoridade policial toma ciência e instaura o inquérito, cognição mediata, quando a notícia crimes chega por intermédio de terceira pessoa, cognição coercitiva, quando a autoridade policial recebe do juiz de direito o auto de prisão em flagrante delito para convertê-lo em inquérito policial. Beleza? Lembre-se que o advogado tem direito de acessar os autos do inquérito policial e cercear esse acesso pode configurar crime de abuso de autoridade. O advogado só não tem acesso ao quê do inquérito? Diligências que estejam em andamento. Concluiu a diligência junto aos autos, o advogado passa a ter o acesso. Beleza? Lembre-se também que o advogado não necessita obrigatoriamente de procuração para consultar os autos do inquérito policial se ele não estiver gravado com ônus de sigilo, mas se assim o estiver, precisa da procuração. Também é importante lembrar do Estatuto do Delegado de Polícia, fundamentadamente que só o delegado tem poder de indiciar. O delegado que preside o inquérito policial, só ele pode indiciar o investigado. E para indiciar o investigado, ele precisa estar convicto de indícios de autoria e prova de materialidade. O delegado não pode indiciar mediante requisições provenientes do Poder Judiciário ou do representante do Ministério Público, nem tampouco por meio de uma requisição vinda de autoridade superior. Beleza? Lembre-se que indiciar alguém indevidamente pode configurar o crime de abuso de autoridade, beleza? Com relação aos artigos do inquérito policial, eu recomendo que você dê uma olhadinha nos artigos 13A, que diz respeito à autoridade policial poder requisitar, tanto ela como o representante do MP, diretamente o fornecimento de dados e informações acerca do ofendido. Lembro você sobre o artigo 13B, exclusivamente vinculado ao crime de tráfico de pessoas, que diz respeito à captação de
sinais que a autoridade policial, representante do MP, podem requisitar inicialmente pela via judicial, junto às empresas concessionárias de telefonia, o fornecimento dessas informações. Contudo, se o juiz não se manifestar no prazo de 12 horas, a requisição pode ser feita diretamente. Beleza? Aproveitei aqui e coloquei em evidência o artigo 14A. Ah, rapaz, esse vai cair. Lembre-se, servidores que integram a segurança pública, inquérito policial instaurado em desfavor contra eles nos casos de uso de força letal praticado no exercício profissional. É o policial, é você amanhã trocando tiro com o marginal, entendeu? Você matou o marginal, graças a Deus que não foi você que morreu. É ou não é, meu querido? Então, você pode constituir defensor. Beleza? E fique sabendo disso que, aliás, você vai ser citado em 48 horas para constituir defensor. Mas eu não tenho condições de constituir um defensor, não tem problema. A instituição a que você pertence será citada para que em 48 horas, então, indique o defensor. Isso é importante. Esse é o artigo 14A. E isso vale também para os integrantes das Forças Armadas, sempre que essa ocorrência de intervenção letal decorrer das missões para a garantia da lei e da ordem, que são aquelas ocupações que você vê lá nas comunidades do Rio de Janeiro, beleza? Por exemplo, muito bem, com relação à ação penal, meus queridos, eu chamo sua atenção para os tipos de ação penal. Pública incondicionada, tem que saber isso por conta do inquérito policial. Pública condicionada à representação, o prazo que você tem para representar, 6 meses contado de quando você tem conhecimento sobre a autoria do fato, a identidade do autor. Também a ação penal privada nos crimes de ação penal privada, quando efetivamente você pode requerer à autoridade policial a abertura para você entrar com a queixa-crime, tem um prazo de 6 meses ou 180 dias. Digo isso porque existe a ação penal privada subsidiária da pública. Quando o promotor não oferece denúncia nos prazos legais, você pode entrar com a queixa-crime no lugar, beleza? E o juiz vai intimar o promotor para se manifestar e ele deverá ou aditar a queixa-crime ou assumir a condição ali de titular da ação penal. É muita informação, garoto. Lembra você também do acordo de não persecução penal. Crimes praticados sem violência, sem grave ameaça, pena inferior a 4 anos, beleza? E para esse acordo de não persecução penal, você não pode ser reincidente, enfim, você tem que ser réu primário, não pode ter se beneficiado desse instituto num período de 5 anos. Lembra você também que é importante na parte de provas do exame de corpo de delito, que agora existem prioridades, tem exame de corpo de delito que tem que ser feito antes. Quais são eles? A prioridade é violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra a criança e adolescente. Mas eu acho que a cereja do bolo aqui, filho, fica por conta da cadeia de custódia. Esse conjunto de procedimentos que são adotados efetivamente para preservar, identificar, transportar, armazenar, guardar, manusear ali os vestígios, beleza? Dá uma caprichada aí, gente. Começa no artigo 158A e vai no artigo 158B com as fases da cadeia de custódia: reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento até o seu final, descarte. E lembrando, eu acho isso muito importante porque eu já vi prova semelhante cair essa questão, que a coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial e não necessariamente por perito oficial, beleza? Muito bem, a partir daqui, chamo sua atenção para o flagrante. Rapaz, vamos dar uma olhadinha aqui rápida. Cadê o flagrante, rapaz? Gente, flagrante delito, classificação do flagrante. Qualquer pessoa do povo pode, a polícia deve prender quem se encontra em flagrante. Então temos o flagrante lá, facultativo, obrigatório, compulsório. Temos os flagrantes, está cometendo crime, acabou de cometer o crime, flagrante próprio. Cometeu o crime, fugiu, foi perseguido e preso logo após, quase flagrante ou flagrante próprio. Cometeu o crime, fugiu, não foi perseguido, mas foi encontrado logo após com objetos da vítima que fazem presumir ser você o autor do crime, flagrante presumido ou ficto. Lembrando que existe o flagrante esperado, lícito, flagrante retardado ou diferido da lei de combate ao crime organizado, flagrante preparado, não pode, flagrante forjado também é ilegal, e que nos crimes
permanentes, o flagrante se estende enquanto não cessar a permanência. Lembre-se da sequência de tomada de depoimentos do flagrante, o condutor, depois das testemunhas, por último, se houve o acusado. Essa sequência deve ser mantida, salvo alguma circunstância excepcional. Lembre-se que o flagrante permite a prisão mesmo não havendo testemunhas fáticas dos fatos que presenciaram o crime, mas podem ser utilizadas testemunhas presenciais. Não viram o crime, mas viram o acusado ser apresentado à autoridade policial pelo condutor, que foi aquele que realizou o ato de prisão. Lembre-se dos direitos constitucionais da pessoa presa, direito ao silêncio, direito de fazer um contato com a família, advogar o terceira pessoa por ele indicada, direito de saber a identificação dos responsáveis pela prisão, direito de receber a nota de culpa no prazo de 24 horas da lavratura do flagrante, direito de ser tratado com dignidade. Isso é muito importante, filho. Não observando esses direitos constitucionais, isso enseja abuso de autoridade, isso enseja relaxamento da prisão em flagrante pelo juiz. Não esqueça, quem tem que ser comunicado imediatamente da prisão em flagrante? O juiz, o representante do MP e a família. Lembre-se também que, uma vez lavrado o flagrante, apresentado à autoridade policial, crimes com pena máxima até 4 anos, a autoridade policial tem que arbitrar a fiança. Lembre-se que a apresentação espontânea do acusado impede a prisão em flagrante e lide a prisão em flagrante, mas nada obsta que seja decretada na sequência uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Beleza? Muito bem, meus queridos. Cumpre a nós aqui lembrar você do flagrante o seguinte: audiência de custódia, prendeu em flagrante apresentação ao juiz. O que o juiz vai fazer? Então, quando que a audiência de custódia é realizada? Quando a pena for superior a 4 anos, a máxima, extrapola a competência para concessão de flagrante pela autoridade policial, é o juiz, ou quando os crimes forem inafiançáveis. Quais são os crimes inafiançáveis do Brasil? Os crimes hediondos, equiparados e considerados hediondos, beleza? Aliás, temos mais 2 crimes inafiançáveis, o crime de preconceito racial e o crime de formação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, beleza? Se o crime é inafiançável, filho, vai lá para a audiência de custódia, ou se a competência para concessão da fiança extrapola o juiz, vai para a audiência de custódia e o juiz fará o quê? Ou relaxa a prisão, ou converte o flagrante em prisão preventiva, quando for o caso, ou concede liberdade provisória, com ou sem fiança. Lembrando a você que o fato do crime ser inafiançável, isso não impede que o juiz conceda liberdade provisória sem fiança quando não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. Beleza? Gente, se o sujeito ativo está amparado nas excludentes de antijuridicidade, também, filho, não vai ficar preso. O juiz concede a liberdade. Beleza? Também é importante lembrar do seguinte, se o juiz verificar pelos autos que o agente agiu amparado pelas excludentes, beleza, não tem problema nenhum, já falamos isso. Se o juiz verificar que o agente é reincidente, esse parágrafo segundo é bom. Agente reincidente ou que integra organização criminosa ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem fiança. Não vai ter jeito, filho, não vai sair mais. Beleza? Muito bem. Agora, veja, eventualmente, quando a pessoa não realiza audiência de custódia havendo um prazo hábil para essa finalidade, isso pode configurar abuso de autoridade. Agora, o fato de a audiência de custódia não ser realizada no prazo de 24 horas, o que disciplina aqui o parágrafo 4º, que vai ter que ser concedida aqui o relaxamento da prisão, isso não está na vigência plena ainda. Então eu entendo que aquilo que não está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal não deve cair no seu concurso. Então, fica tranquilo, beleza? O fundamental é você não esquecer. Escreva o que eu estou te falando, depois da prova nós vamos conversar. Uma questão de inquérito policial, uma questão de provas, e provas ou vai cair aquelas que têm que ser produzidas de forma antecipada, ou a cadeia de custódia, e a outra questão, garoto, vai no flagrante, beleza? Vai nessa situação que a autoridade policial não poderá conceder o flagrante nas circunstâncias que nós vimos aqui do parágrafo 2º. Reincidente integra organização criminosa ou milícia armada,
ou que porta arma de fogo de uso restrito. Ok? Meus queridos, um grande abraço a todos, uma boa sorte a vocês. Vai com tudo que essa vaga é sua. Força e honra, tamo junto e pau no gato.